Olá pessoal, bem-vindo à nossa live aqui do Seu Dinheiro. Eu sou a Olivia Alonso, estou aqui com a Lu Seabra. Oi pessoal, tudo bom? E com a Marina Gazzoni. Tudo bem, tudo bom pessoal? A ideia é a gente contar um pouquinho para vocês sobre como a gente investe o nosso próprio dinheiro. E a partir dessa conversa, a gente quer convidar todos vocês que estão assistindo para ficar super à vontade para mandar pergunta de investimento, que a gente vai tentar responder todas aqui de forma mais aberta e transparente possível. A ideia A é Olivia responde as mais difíceis. Parece, nem vendo. Pois é, todo mundo quer saber onde a Luciana investe, quais são os fundos que ela gosta. Luciana, agora é a hora de abrir o jogo. Olha, vou te falar, vou falar primeiro uma alocaçãozinha, tá? De forma geral, assim, vou dizer, antes de tudo eu quero dizer que a nossa alocação, pelo menos a minha, não é perfeita, tá, gente? Eu sou humana como vocês, então, por exemplo, eu tava até comentando com a Marina antes de entrar aqui, né? Surgiu uma oportunidade de comprar mais ações da Empíricos, aí eu dou aquela limpada na reserva de emergência, e sendo que eu sempre falo para as pessoas que elas têm que ter pelo menos 3 a 12 vezes o seu custo mensal numa reserva de emergência. Mas na prática tem hora, surgiu uma oportunidade relâmpago de entrar no SPX Limits, que é um multimercados que eu adoro, já entregando um aí dos multimercados que eu tenho, né? E aí o que eu faço? Eu dou uma limpadinha e vou recompondo depois, tá? Mas de forma geral, assim, o que eu tenho que eu tenho hoje, tá? Eu tenho uns 50% em renda fixa, juntando a minha reserva de emergência, o que eu tenho em crédito privado, em pré-fixado, eu tô com uma colinha, tá, gente? Indexado à inflação, eu tenho, assim, quase 30% nos multimercados, considerando globais. Essa renda fixa que você tem, 50%, é tudo fundo? É tudo. Você tem tesouro? Eu tenho tudo, assim, eu tenho um pouco de tesouro pré, mas o resto eu deixo bem pelos gestores de multimercados fazerem. Então eu tenho lá um fundo DI que eu gosto muito para reserva de emergência, que é o BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples, que ele é o mais barato disparado no mercado, 0,09% ao ano. E eu vou migrando esse dinheiro. Se surge outro aí mais barato no mercado, eu tenho conta em todas as plataformas, eu vou para outro. Por enquanto é esse. Tenho essa parte no pré. E tenho um pouco de crédito privado também. Eu gosto da Capitânia, o debêntures isentas da Quiné, bem legal, negociado em bolsa. Então, essa minha renda fixa é mais ou menos isso. E aqui eu tô contando a minha reserva de emergência, tá? Que é bem grande. Assim, eu tento fazer, porque eu sou uma pessoa que se sente mais confortável para correr risco quando eu tô com um pouco na reserva. Eu já vi aqui que a Olivia é mais louca. Louca não, gente. Também mais não arrojada. É que eu tô muito bem instruída, então eu tô muito confortável com a minha posição em renda variável. Muito bom. Eu tenho então esses quase 30% em multis, tenho uns 15% em fundo de ação, que eu tô tentando aumentar um pouco agora, esperando umas oportunidades nos fundos de ações legais. 5% em cambiais, para mim, são sagrados, é o que me protege ali, eu faço via fundo cambial, que é aquele, eu gosto muito do Votorantim, tá? Que é o que eu uso, que tem uma taxa baixa, a gente sempre pesquisa todos do mercado. E tem várias plataformas. Várias plataformas, assim, e aí só para deixar mais claro a história do fundo cambial, assim, você tá com a carteira toda comprada, eu tô super otimista, mas eu não saio, eu acho que o dólar tende a se desvalorizar, inclusive, no curto prazo, mas eu deixo ele sempre lá, porque no momento de estresse, tipo um Joesley Day, essa posição me salva, é a única que anda num dia como esse, e é um colchãozinho para eu ficar mais tranquila, para eu conseguir dormir num dia de estresse, né, esse é o cambial. Eu tô até pegando aqui para vocês exatamente onde tem o do Votorantim para ajudar você a ter essa sua proteção aí, ó. Você encontra na Guide, na Modal, na Orama, na Rico e na XP, tá? E aí eu tenho ali menos de 1% em cripto, que é um mercado que, assim, esse dinheiro eu tô contando que ou ele acaba ou ele bomba, então é totalmente assimétrico. Ou eu perco ele inteiro, né, que é um pouquinho de dinheiro, não vai fazer tanta diferença na minha vida, ou ele bomba e eu fico rica, milionária. Vou interromper só mais uma vez. Já chegou uma primeira pergunta aqui do Pedro. Lu, a renda fixa de risco, tipo NTNB longa, você deixa para os fundos multimercados? Eu prefiro deixar para os fundos multimercados, viu? É uma coisa que, até, em geral, tem muito tempo que eles ficam sem fazer, mas agora eles estão voltando a fazer. De forma geral, o pré e a B, eu jamais faço via fundos, tipo esse fundo de inflação, que só investe em B, eu odeio. Fundo pré, que só investe em LTN, não gosto. Eu gosto desses multimercados que operam bem a B e o pré.
Agora, o pré eu tenho gostado de fazer um pouco sozinha, porque eu acho que a oportunidade está bem clara aí, né? Tá exagerado o prêmio, e aí para que eu vou pagar para o gestor fazer isso para mim, né? Então, é o que eu estou começando a fazer à parte. Acho que é isso. E além disso, eu tenho a Superprev, então eu tenho um valor em previdência, que eu vou colocando R$1.000 por mês ali, e assim, só que tem que ser um plano de previdência bom, tá? Para quem não tem aí um plano de previdência, vê se não tem taxa de carregamento, vê se que não pode ter taxa de carregamento, pelo amor de Deus, e vê se tem a taxa de administração baixa e põe numa previdência que tem ações, que tem... Ô Lu, conta aí para nós, pro pessoal, o que tem dentro da Superprev. Isso é legal até porque quem quiser montar sozinho também, tem vários planos legais aí no mercado, tá? Por exemplo, o SPX Lancer é muito bom, o fundo da SPX que tá na Icatu, mas também tá na XP, tá também no Itaú, você consegue montar tudo. Tem o da Ibiúna, eu até lembrei do SPX porque hoje o Pedro me perguntou, o Cerise, cara, me fala uma previdência que você acha muito legal, eu gosto muito da previdência da SPX. A Ibiúna, tem o Verde, tem Bogaria Ações, tem a Atena, que isso é uma carteirinha que tem dentro de um fundo de fundos, né? Mas você encontra todos os avulsos aí. E na renda fixa tem um da Icatu Vanguarda mesmo, tem o da Capitânia. Todos esses que eu tô falando são fundos de previdência muito acima da média do mercado. Hoje, mais de 90% da previdência no Brasil está em renda fixa, o que é um absurdo, né? Sim. É o dinheiro de longo prazo e a pessoa está colocando tudo em renda fixa. Aí, esses são alguns fundos que eu sempre falo que são mais legais, é aquilo para longo prazo mesmo, tá? Que são de previdência. E eu vou aproveitar para já emendar uma outra pergunta da Bárbara, minha massagista. Essa semana ela estava falando da previdência dela. E você pode indicar a sua massagista depois, passar o telefone? Nossa, ela é ótima. E eu comentei com ela da Super Previdência e eu queria que você falasse um pouquinho de portabilidade, quem tem outros fundos. É bem fácil. É a mesma coisa de quando você faz portabilidade de telefone, né? Você não vai na operadora de origem, você já vai na de destino. Então, se eu quero trocar Oi por Vivo, eu não bato na Oi e falo, Oi, eu queria sair daqui. Porque o cara vai tentar te segurar de todo jeito. A Previdência é a mesma coisa. Você vai, cara, eu descobri, e assim, hoje os melhores planos de Previdência, entregando aqui, mas estão na Icatu, porque são os que fazem com gestores independentes. O Itaú começou a fazer, a Sul América está numa pegada legal, a Zurich está numa pegada legal, mas a maior parte dos gestores independentes estão na Icatu. Então, o que você faz? Você escolhe o plano que você quer em algum deles e vai na origem, sei lá, você tem um plano na Brasil Prev, que é onde tem alguns produtos bem ruins. Você vai lá e baixa na porta e fala, cara, lá na Icatu ou na Sul América, sei lá, eu quero trazer o meu da Brasil Prev. Não baixe na Brasil Prev, porque esse cara vai te atazanar a vida. Ele vai aparecer na sua porta, vai falar, não porta, para te segurar. Então vai sempre no destino. E aí só uma coisa importante disso, Bárbara, né? Bárbara, é que você não perde... Bárbara. Pra Marina já sim. É importante que você não perde o histórico de tributação. Tem muita gente que tem medo de portar porque a Previdência vai ficando cada vez um imposto menor. Quando você porta, você não perde esse histórico. Não zera e começa a contar de novo. E começa a contar de novo, não, exatamente. Você continua pagando cada vez menos imposto. Em 10 anos é a melhor alíquota. Se você já teve por 5 anos no outro lugar, você pode portar que esses 5 anos de histórico vão ser mantidos, só faltam 5 para você ter a menor alíquota. Legal. É isso, Lu? É isso, tem meu aqui por enquanto aí? É isso. Não. Marina, conta um pouquinho para nós como está a sua carteira de investimento. Bom, eu sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário e eu acho que investir em imóveis, todo mundo fala, imóvel, Porto Seguro, tá? Mais ou menos, imóvel eu acho que ele é um investimento até de risco, porque você coloca, digamos assim, em vez de você colocar muito dinheiro em vários lugares, você põe tudo numa coisa só, assim, você põe muita coisa num bem que é bem caro, mas assim, por que eu acho que vale a pena? Hoje eu acabei de comprar um apartamento, então também, como diz a Luciana, né, o que a gente tem no nosso portfólio pessoal, às vezes não é o que a gente mesmo considera o ideal. Então, hoje eu tenho 99,2% do meu capital em imóveis e 0,8% em CDB de liquidez diária. Meu objetivo de vida é fazer a Marina comprar um fundo de ações. Isso. Não, até posso comprar. Não, mas eu acho que seu objetivo pode ser me convencer de comprar um imóvel também. Porque eu acho que faz todo sentido a diversificação, mas eu não sei fazer. Eu acho que essa inteligência da Marina aqui é na verdade, assim, como é que eu faço? Porque agora eu tô num momento que, como eu acabei de comprar o apartamento, eu descapitalizei para fazer um bom negócio. Então,
Mas considerando se fosse, por exemplo, o ano passado, um pouquinho antes de eu fazer essa compra, como é que eu faço? Eu vou investindo até montar, digamos, um valor adequado para você dar uma entrada no imóvel. E também, assim, tem isso, né? Você tem dinheiro para comprar um apartamento, não quer dizer que você vai comprar um apartamento como investidor. Porque você tem que achar a oportunidade certa. Então, o que eu faço? Eu vou juntando dinheiro, aí eu vou aplicando em Tesouro Selic, vou aplicando em várias outras coisas. Em geral, renda fixa, né? Porque eu tenho um objetivo aí de médio a curto prazo. Quando eu tenho um caldo que dá para dar uma entrada num apartamento, eu compro. E aí, o que eu faço? Qual que é a minha visão, assim? Eu acho que o imóvel, assim, você tem que conhecer muito bem o mercado que você está comprando. Então, por exemplo, eu escolho uma localização e aí eu fico estudando aquela localização freneticamente. E quando eu digo freneticamente, eu quero dizer o seguinte: eu estou cadastrada em todas as imobiliárias para receber todos os lançamentos. Eu entro em contato para receber tabela de venda. Eu fico mapeando. E só uma observação. Eu conheço a Marina desde 2009. Acho que sim. 2009 ela já era assim, já era a frenética das planilhas de lançamentos imobiliários em São Paulo. Exatamente, assim, eu acho que interessante é isso, assim, os apartamentos que eu comprei aqui, eu comprei, vendi, comprei outro, assim, tudo sem dinheiro, assim, tudo sem dinheiro. Por exemplo, tem aqui um caso de um apartamento que eu comprei com 12 mil reais de entrada. E aí você vai pagando. O que eu acho interessante, assim, toda vez eu me dei bem, assim, muito bem. Ganhei mais do que eu ganharia se eu tivesse feito uma aplicação, por exemplo, comparado com um CDI. Mas a questão você tem que saber comprar. Então, você tem que mapear muito bem. Então, assim, quando eu tô procurando, que nem agora eu não tô procurando, eu acabei de comprar. Eu sei tudo sobre o mercado que eu escolhi. Então, assim, eu sei todos os preços. Então, quando aparece uma coisa barata, você sabe, porque você conversou com todo mundo. E aí tem aquela questão de pegadinha de corretor, que você tem que também ficar muito esperto. Então, vou dar um exemplo para vocês no imóvel que eu comprei. O valor que estava na tabela de venda do corretor imobiliário, ele era simplesmente, estou pegando aqui exatamente porque eu anotei certinho para falar para vocês, 45% maior do que o que eu paguei. Então, é um preço irreal que não existe e você tem que realmente estudar muito para conseguir identificar. Aí tem a questão do timing, né? Assim, você sabe mais ou menos, você mapeou quais são a região que você quer, você tem uma noção de preços ali e você fica esperando a oportunidade certa. Quando apareceu algo muito bom, você vai saber, porque você já tem a informação mapeada na sua cabeça. E aí você tem que estar com tudo pronto, tudo certo, financiamento aprovado, para você não perder a oportunidade de comprar. Pessoal, análise fundamentalista e análise técnica, portanto, aplicadas ao mercado imobiliário por Marina Gasol. E ainda assim, você faz assim, sente o cheiro e vai na hora. Uma curiosidade, o aluguel não te dá muita encheção de saco? Dá encheção de saco, mas mais ou menos, assim. E Airbnb você faz também, né? Faço. Na verdade, assim, o aluguel eu comecei faz pouco tempo. Porque os imóveis que eu tinha, eu tava muito assim, eu comprei na planta, esperei construir, então você tem um tempo, assim, às vezes 4 anos que você fica com aquele apartamento. Então, eu comprei, por exemplo, vendi depois que ele ficou pronto, e depois comprei mais uma planta, então eu não tinha entrado no aluguel. Agora eu entrei no aluguel. Aí eu testei o Airbnb por 5 meses, e eu consegui uma rentabilidade média, deixa eu pegar aqui, Vamos comparar. Vamos ver quem vai ganhar. Eu tenho um fundo de small caps aqui pra falar pra vocês. No Airbnb, eu recebi uma rentabilidade média de 0,57% ao mês, que variava aí entre o pior mês e o melhor mês, porque tem muita diferença, de 0,36% a 0,73%. Tem que considerar... Isso é líquido? Líquido. Isso você tem que considerar o seguinte, né? Às vezes a gente faz matéria de mercado imobiliário. Por exemplo, a gente publicou uma com o Michel Klein, né? Eu entrevistei ele é um grande investidor no mercado imobiliário, o ex-dono da Casas Bahia. E aí teve um leitor que escreveu assim pra mim: o que ele investiu não valeu a pena, porque ele pegou exatamente essa conta do aluguel. Só que você não tá nessa conta a valorização. Então, por exemplo, esse imóvel que tá alugado hoje, eu tive que tomar uma decisão entre eu fico com ele ou eu vendo. Por que eu fiquei? Aí vem aquela questão do estudo de mercado. É uma região que aluga muito fácil, um apartamento perto da Avenida Paulista aqui em São Paulo. Então, assim, eu sempre penso como alguém que está querendo morar lá. Então, assim, quantas pessoas você conhece que querem morar perto da Avenida Paulista? Um monte. Quantos novos apartamentos saem na região? Menos. Então, é uma demanda que sempre vai existir. Então, é um imóvel legal para você manter. Sim. E aí tem uma outra coisa que eu olho. Por exemplo, a rua especificamente, ela tá com uma construção
que vai ser um hotel, um complexo de hotéis, uma coisa que vai valorizar a região. Tá em construção já. Tem um projeto de ter metrô. É o terreno dos Matarazzo? Exato. Exatamente. Então, assim, eu não quis vender o apartamento porque eu acho que ele vai valorizar, porque tem um investimento imobiliário na região. E, além disso, se você pensar, a questão de quanto vale um imóvel, ela é muito relativa. Porque, assim, como você sabe quanto vale o seu apartamento? Você olha quanto vendeu o último vizinho. Só que, por exemplo, nesses últimos anos de crise, eu vejo pelos meus próprios vizinhos, assim, muita gente vendeu barato. Então, assim, que aí você acha, pô, então não vale tudo isso. É uma questão de o vizinho estava precisando vender, estava na crise, estava desempregado. Então, na verdade, a gente devia olhar o aluguel da Marina, para quem acompanha a Bolsa, como um dividend yield, né, de uma ação. Exatamente. É o rendimento, ainda tem o ganho de capital, né? Legal. Exatamente. Tá chegando bastante pergunta. Vixe. Marina, para a sua estratégia no mercado imobiliário, você acredita que essas novas startups da área ajudam ou atrapalham? Acho que ela tá falando tipo quinto andar. Assim. Tipo o quinto andar? Cara, eu acho que ajudam, assim. E, por exemplo, o quinto andar é uma startup que ajuda na locação. Ela tem várias inovações para quem é dono do imóvel e tanto para quem está alugando. Então, por exemplo, algumas pessoas não gostam do mercado imobiliário, principalmente o residencial, porque a lei hoje ela é muito favorável ao inquilino. Então, você tem um cara ali que não está pagando, como é que você faz? Como é que você tira ele dali? Então, tem gente, por exemplo, que não gosta. Agora, se você tem um quinto andar, por exemplo, ela cria uma situação que eles garantem o aluguel pro proprietário. Eles fazem um seguro, a própria imobiliária, e você tem certeza que você vai receber o seu aluguel. E pro inquilino tem a vantagem, porque assim, esse negócio de quando você, principalmente quem é de fora de São Paulo, que é o caso de nós três aqui, quando você chega, você tá vindo, você tá empregado, e te exigem um fiador que precisa ser alguém de São Paulo, da cidade que você mora, com um imóvel aqui. Aí, poxa, você às vezes não tem alguém aqui, entendeu? E não quer dizer que é que é uma pessoa ruim, que vai dar problema. Então, o que acontece? Essas soluções, elas facilitam. Então, facilita para quem está alugando, faz lá um seguro, não precisa de fiador. E para quem está oferecendo o seu imóvel, também tem várias tecnologias que eu acho que são boas, sim. Boa. E você, Olivia, tá escondendo o jogo, hein? Cadê? Eu sou bem simples, gente. A minha carteira é bem fácil. A minha carteira ela é 20% conservadora e 80% super agressiva. Pessoa animada, né? Isso porque boa parte do capital dela está investida no grupo, né? Então, assim, que já é um grupo que é super conservador, né? Pelo contrário, arrojado. Bom, mas vamos lá. Eu tenho mais ou menos 19% do meu capital aí de investimentos em Tesouro Direto, títulos públicos. Eu concordo com a Lu que o BTG Pactual, Digital, Tesouro Selic Simples é mais barato do que a minha alternativa por Tesouro Direto. Mas eu invisto em Tesouro Direto faz muito antes da Lu existir aqui com a gente para poder... Inclusive, assim, né? É uma coisa legal de mencionar. A gente sempre fez um trabalho de ajudar as pessoas a saírem de investimentos ruins para o Tesouro Direto. Naquela época, os fundos não eram baratos, os fundos DI. Era fundo cobrando 5%, 4% de taxa. E com o tempo eles foram baixando, né? Então, esse é um movimento super recente. Até só aproveitando o seu gancho, é muito importante isso para quem está vendo a gente. Realmente o fundo DI pode ser mais barato do que o Tesouro Direto? Isso nunca foi verdade. Assim. Nunca foi verdade. E na verdade, se você está em qualquer um dos dois, você está muito bem, está melhor que a poupança, tá? A diferença, principalmente para valores pequenos, não é muito grande. Eu só defendendo o ponto que muita gente fala, impossível, é verdade, porque as plataformas concorrendo entre elas começaram a lançar fundos que são mais baratos que o Tesouro Direto. Então pensa que o Tesouro Direto é 0,3% ao ano na bolsa só de custódia, qualquer corretora que você pegar. Pega uma corretora sem taxa, você paga 0,3% ao ano. Já tem um fundo DI na Orama, um fundo DI na XP e esse do BTG, que os dois são 0,2% ao ano, ou seja, mais barato, e o do BTG é 0,09%. Só que o fundo tem cotas, que é uma antecipação de imposto semestral, que a LFT não tem. Só que tá tão mais barato esse do BTG de 0,09 que mesmo com antecipação de imposto, compensa o cotas. Ou seja, ele é realmente a melhor opção para sua reserva de emergência hoje. Então, vamos lá. Eu tenho isso aí em Tesouro Direto, títulos públicos. Tenho IPC, NTNB, Selic e só. Tô sem pré.
Pô, ele tem que comprar. Eu sei. É que eu tô comprando, eu tô com um investimento imobiliário aí seguindo a Pois Marina é. e o Pedro Muito Cerise, que me infernizou esse ano todo para eu comprar o ativo invencível, né? O Pedro, ele tinha uma tese desde o começo do ano passado que era muito bom ter um primeiro imóvel, quem ainda não tem um primeiro imóvel, porque a gente não sabia se o Brasil ia virar uma Brazuela ou uma Brasolômbia. E aí, nos dois cenários, ele comentava que era bom ter um ativo invencível, né, que a gente batizou assim aqui na Inversa, que é o ativo que iria bem em qualquer cenário e dando a entrada menor possível, assim como faz a Marina, e financiando mesmo o máximo possível. Né? Você joga com o crédito barato de agora, né? Então, assim, isso é uma crédito. grande vantagem, assim, que eu acho que, obviamente, talvez não valesse nos tempos do juro muito mais caro. Mas agora tem Então, isso, assim, né? Você conseguindo um financiamento de Sim. 8% a 10%, né? A gente consegue bem mais que isso com aplicação, né? Então, compensa financiar o máximo possível. Preciso comprar um imóvel. Precisa. Viu, Lu? Já te né? convencemos. Essa live tá Tô sendo boa convencida. pra gente dar uma melhorada nas nossas carteiras. Total. No mais, 50% em fundo de investimento. E aí são todos os fundos indicados por essa moça aqui do meu lado direito. Muito lado bom, esquerdo de Olivia. vocês. Só falta eu converter a Marina. Só falta a Não gente vai converter converter, a tá Marina. quase. E o resto eu tenho menos de 1% em criptomoedas. Até alguém perguntou aí se a gente tem investimentos super agressivos, como opções, criptomoedas e tal. Tem um pouquinho também ainda em criptomoeda. E BOVA11, que é eu costumo ir entrando e saindo em BOVA11 conforme o Cerise vai indicando aí. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Então, Que é o ETF de Bovespa, né? Pra quem não sabe, ele compra toda a cesta da bolsa equilibrada ali nos percentuais que a bolsa manda. Então, você compra como se estivesse comprando uma ação, mas você está comprando a cesta inteira. Isso é legal, né? Porque a gente recebe ali no seu dinheiro muita gente. Eu recebo vários e-mails do pessoal pedindo, poxa, eu quero investir em ações, mas o que eu compro? Se você tá perdido, não sabe como começar, mas tem certeza que quer entrar na bolsa, pode ser um caminho, né? Para você dar um primeiro passo. Eu acho que é um caminho bem bom mesmo para primeiro passo. Tem bastante gente que não gosta de começar com BOVA11, mas é super simples. Então, até a pessoa se familiarizar um pouquinho com o mercado, eu acho uma boa opção. Sim. Né? Eu sou uma grande defensora da gestão ativa em bolsa, né? Então, assim, só para defender, eu acho legal o BOVA11 para começar, principalmente se você tem pouco dinheiro, mas historicamente os gestores ativos em bolsa, ou seja, os que escolhem algumas ações para investir, são muito eficientes no Brasil. Um bom gestor bem escolhido, ele bate o Ibovespa. Então é melhor um fundo de ações do que o BOVA11. de ações do que o BOVA11. Agora, isso não é uma... Mas isso é uma briga. Isso é uma briga, que fique claro, não é um consenso. Então, por exemplo, você conhece o Felipe Miranda lá, ele fala que é para comprar o índice. Agora, por exemplo, eu conheço, sei lá, o próprio Pedro Cerise, que ele está falando aqui, bate historicamente o Ibovespa. Sim. Historicamente não tem discussão, né? Com o passado não dá para falar. A grande debate ano ele é o dobro do... Isso. Os custa 50% no ano. Exato. Podemos pegar aqui. Vamos pegar no seu dinheiro. Tem uma pergunta aqui interessante aí, do Maurício. Alguma ação que devemos ficar longe? Luciana, essa é pra você. Levantou a bola pra gente cortar, Maurício. Não sei se você acompanhou aí, mas a gente fez uma grande defesa dos minoritários, né? A Ana Ragazzi, que é brilhante, acompanha a Bolsa há muito tempo, e também o Daniel Malheiros escreveu pra gente sobre o assunto, da situação que aconteceu na empresa, né? Com o Murrakiu, que é o sócio fundador lá da GWI, que é uma gestora que já teve vários problemas no passado. Olha, olhando aqui, eu tô pensando, posso falar? Pode falar. Pode falar. Ele, na verdade, o que aconteceu foi que ele criou uma situação na empresa muito ruim para quem já está lá como minoritário, de incerteza sobre o futuro mesmo e pela própria reputação que ele tem no mercado. Então, o que aconteceu foi que é uma ação que a gente acha que você tem que ficar longe dela mesmo, pelo menos até se ter uma certeza do que vai ser feito lá dentro, né? Assim, me incomoda até a questão, e até a gente já colocou o seu dinheiro aqui disponível para ele, se ele quiser contar o que ele quer fazer com a empresa, seria ótimo. É muito ruim para uma empresa listada em bolsa ter uma incerteza tão grande sobre o futuro. O que eu acho interessante, assim, até a minha visão sobre isso, assim, eu cobri negócios durante muito tempo, então eu sempre acompanhei, assim, o resultado das empresas. Eu acho que tem muita coisa que pode fazer uma ação subir ou cair, que vão da conjuntura do país até os resultados da própria companhia.
O que eu acho que quando a questão assim sai da racionalidade são esses problemas de governança. Que aí você realmente, a empresa vira uma caixa preta, você não tem certeza a que interesses os gestores, os administradores estão atuando lá dentro. Então, assim, tem alguma ação que eu devo ficar longe? Fica de olho nas questões de governança. Assim, se tiver algum cheiro ruim, é melhor ficar de fora. Posso Entendeu? levantar uma questão polêmica aqui para a Marina? Ai, meu Deus. Tem uma grande discussão no mercado se faz sentido entrar em companhia aérea, né? É o maior preconceito dos gestores ativos. Sim. O que você acha, Marina? Nunca companhia aérea? Nunca diga nunca, não vejo dessa forma. Eu acho que, assim, companhia aérea é um negócio difícil, que não gera muito caixa. E eu perguntei pra Marina porque ela acompanhou por muito tempo o setor, né? Eu cobri aviação durante 10 anos, né, na minha carreira, e cobri negócios e acabei me tornando mais especialista nessa área, assim. E, na verdade, é o seguinte, assim, um setor que vai mal por uma questão de resultado mesmo, assim, não gera caixa, tem uma alta necessidade de capital e um alto risco. Agora, o que os próprios gestores de fundos fazem, que pode ser uma oportunidade para você? Eles encontram momentos bons para entrar nesse papel, ficar por um tempo e sair. Não é aquele papel para você carregar na carteira para todo sempre. Mas você pode sim encontrar alguma oportunidade pontual para algumas delas. Foi recentemente o caso da Azul, por exemplo, que foi uma empresa que por um período virou a queridinha dos investidores. O que você tem que ficar ligado se você quer entrar numa ação de empresa aérea? É um setor que ele está muito relacionado ao dólar. Então, assim, se você acha que o dólar vai cair, é uma boa entrar em ação de companhia aérea. Por quê? Porque ela tem 60% do custo dela dolarizado. Então, assim, pode olhar, quando o dólar dispara ou despenca, sempre tem ali a ação das empresas aéreas entre as mais altas ou maiores baixas. Agora, se você acha que vem uma paulada no câmbio, então, assim, o dólar vai disparar, fuja do setor aéreo, porque, assim, ela tem custo em dólar e receita em real. Então, assim, é uma conta que não fecha operacionalmente. Que tem muito gestor que faz também em fundo de ações. Por exemplo, eu estou empolgado com a Azul, mas eu não quero entrar nesse debate do câmbio, que o câmbio é totalmente imprevisível. Então, eu compro a Azul, mas também compro o dólar. Porque aí, se o dólar disparar, eu compenso aqui no dólar. Mas eu tô com um case de Azul no sentido de que eu tô acreditando na história dela mesmo. Eu não preciso apostar no câmbio, né? Isso é interessante. Assim, recentemente, as empresas, elas tiveram muita melhoria em relação ao resultado, assim, nesses últimos trimestres vieram bons e mostra, assim, que elas fizeram uma lição de casa. Eu tô falando da Gol e da Azul, que é quem tem capital aberto no Brasil e a gente consegue ter essa avaliação. Elas fizeram uma lição de casa forte em termos de redução de custo e eficiência. Então, assim, se fosse para fazer uma análise mais geral, elas, digamos assim, estão bem na fita. São boas apostas. Agora, o risco é realmente a conjuntura econômica. Legal. Só respondendo a pergunta da Olivia, o Ibovespa no ano 16,82. E aí, pegando aquele gancho, né? Tem fundos de ações que estão rendendo bem mais do que isso porque fizeram uma boa gestão ativa. Sim. E só a dúvida é sobre o futuro, porque assim, no passado o Ibovespa era mais fácil de bater, a metodologia mudou com o tempo, será que eles vão conseguir bater ainda? Lá fora, gestores ativos têm dificuldade de bater o S&P, mas é uma coisa a acompanhar. O dado que eu tenho até agora é que eu conheço bons gestores de ações e que no passado eles ganharam do Ibovespa. Então eu prefiro, mas concordo que o ETF é uma boa forma de começar, de acessar esse mercado com pouco dinheiro. Tem gente aqui perguntando bastante de small caps e de fundos de ações. Em small caps, né? Qual que é a minha opinião? Eu tenho um dos fundos que eu tenho, ele tem 1/3 em small caps, né? Que é o RIX. Que é o RIX. Historicamente, 1/3 do retorno dele vem de small caps, né? Eles falam que eles nem escolhem que seja assim, mas na prática o ganho costuma vir 1/3 dali, né? Então, uma boa forma de você se expor a small caps. Tem também o índice de small caps da Bolsa. Então, assim, o que a gente observa historicamente? Quando a Bolsa sobe muito, as small caps sobem muito mais. Então, né, tem uns gráficos conhecidos aí de Bovespa subindo, small caps 20% mais. Então, eu adoro small caps. Tanto que a gente tem séries de small caps na Empíricos, na Inversa, a gente gosta, tem um monte de gente estudando essas ações. Tem o índice, então, de small caps, para quem quer começar também pelo índice. E assim, o que não vale a pena é comprar uma small caps, né? Porque small cap é como você investir em startups. Se você investir numa startup só, é um risco. Então, assim, eu acho que ou é melhor investir em fundos de small caps, ou índice, ou pelo menos em 7, 8 ações small caps, nunca em uma ou duas só. Concordo, né? Inclusive eu acho que, e aí tem um ponto importante nisso de que vai demorar um pouco mais do que a large cap para se desenrolar. Então não coloca muito dinheiro naquilo ali, porque
porque você pode passar longos períodos perdendo dinheiro com aquele papel e sem conseguir vender, porque se você tentar vender, você vai perder muito dinheiro. Sim. Uma curiosidade, os fundos de small caps no Brasil são os fundos em que o investidor mais perde por girar demais, ou seja, o fundo ganha do Ibovespa, historicamente, os fundos, mas o investidor fica entrando e saindo tanto que o retorno dele é pior do que o do Ibovespa, ou seja, ou você entra para casar ou nem entra para brincar. E entendeu? com pouca parte do seu patrimônio, Uma parte né? muito Com pequena. uma porção pequena, nunca mais do que 10%. 10% já é muito, mas nunca mais do que 10%. Eu colocaria até uns 3 aí, tá bom. Já. Tem uma pergunta que eu achei bem... uma pergunta aqui do Pedro que eu achei bem interessante. Confesso que me trouxe uma reflexão que eu não tive antes. Vocês acreditam que é possível viver de dividendos ignorando as oscilações dos preços dos ativos? É melhor fazer isso investindo direto através de fundos? Não dá para você só... Não dá para você... Não dá para você fazer isso via fundos, em primeiro lugar. Porque os fundos não distribuem dividendos. Eles distribuíam até ali o governo Dilma, porque aí mudou alguma interpretação da Receita lá e falou, se você distribuir, vai ter pagamento de imposto de renda sobre ele da mesma forma. Ou seja, uma estratégia de dividendos em ações não deve ser feita via fundos, porque o dividendo vai ser tributado, o que não acontece com a ação diretamente. Agora, eu concordo com o que você falou. Eu tenho opinião assim. Eu acho que ações que pagam bons dividendos, elas são boas para você pensar que um percentual das suas despesas vai ser pago com aquele retorno dos dividendos. Então, se você está pensando, por exemplo, para futuro, né? Eu vou me aposentar, o que eu tenho que ter? Pensa que um tanto de ações que pagam dividendos você tem que ter e aquilo vai pagar o seu plano de saúde e a sua viagem para o exterior uma vez por ano, por exemplo. Né? Então, eu acho que raciocinar que tudo aquilo vem de dividendos no meu ponto de vista, não é o ideal. É melhor diversificar e pensar como outras fontes de renda também, né? E até uma estratégia de renda que inclua título público, que paga renda. Tem cupom, fundo aí, debênture isenta, que paga... fundo de debênture isenta que paga renda semestral, como o da Quinea. Uma carteirinha de renda, outras coisas, né? Carteira de renda mesmo. Aí é mais legal. Fundos de ações. Eu vou abrir aqui... Tem... Quem que perguntou quais são os fundos de ações? O Pedro perguntou que fundos de ações vocês recomendam para quem quer um retorno superior a fundos multimercado, mas com risco menor. Não, se você quer um fundo com retorno risco menor do que o multimercado e retorno superior, você não vai conseguir no mundo das ações, tá? Se você vai para o mundo das ações, com certeza vai ser mais arriscado do que o multimercado, em primeiro lugar. Agora, se você quer ir para o mundo das ações, mas de uma forma um pouco mais conservadora, ou seja, entrando só em ações de qualidade, existem alguns gestores que fazem isso. Um que eu gosto muito, que é bastante acessível, é o da IP. IP Participações, também é um fundo que está em várias plataformas, ele tem um mínimo de R$1.000 e ele mescla ações de qualidade, tá? No Brasil e lá fora. Então, assim, ele está sempre procurando uma empresa que tem uma gestão boa, que não é aquela coisa completamente imprevisível. É um fundo que nunca compraria Gafisa, por exemplo, nem no momento que todo mundo está falando que é a melhor oportunidade do mundo. Nunca compraria uma coisa que está ali na dúvida se vai virar ou não. E é legal que ele faz isso para o Brasil e para fora via BDR, que são aqueles recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na Bolsa Brasileira. Então ele compra, por exemplo, Google, Facebook, Amazon, você acessa esse tipo de empresa. Itaú, tudo misturado numa mesma carteira de 10 a 20 ações de gestão de qualidade que eles veem oportunidade no mundo. Esse fundo da IP, acho que é uma boa forma da Marina começar a entrar nos fundos de ações. Pensar no seu caso. Ou melhor, isso eu acho até interessante, assim, dessa nossa conversa, aqui uma das coisas que eu tô pensando, tipo, eu acho que é legal, assim, por exemplo, a Lu tá tentando me convencer a entrar em fundos de ações. Eu sei que ela já convenceu a Olivia, porque a Olivia tá dizendo aqui que investe em várias coisas que a Luciana recomenda. Então, assim, eu tô pensando um pouco no caso da Olivia, assim, ela realmente, você confia em pessoas, você procura saber quais são as informações relevantes, escolhe pessoas que você confia, você acompanha e acaba seguindo essa recomendação. Sim. Eu acho isso muito interessante, assim, porque é impossível você ser um expert em tudo e conseguir acompanhar. Então, às vezes, é claro que você quer diversificar a sua carteira, mas, assim, não tem como você ser um super expert em cripto e também saber qual é o melhor fundo e saber qual que é a melhor hora para você, qual é a ação que está bombando e acompanhar elas. Então, assim, eu acho que a gente tem que
procurar se informar com pessoas de credibilidade e seguir a recomendação. E, obviamente, né, você pode até operar sozinho algumas coisas, mas escolhe alguma coisa que você tem condição de acompanhar, sabe? Eu falei o caso do mercado imobiliário, assim. São, tipo, cada vez que eu invento de comprar um apartamento, eu fico mais do que 6 meses em função disso. Eu vou interfonar no prédio que eu tô pensando, eu converso com o taxista. Então, assim, é algo que exige tempo. Então, isso eu acho interessante. É bem legal até, teve um webinar essa semana com o André Franco, o Nicolas, né? Se você quiser olhar depois sobre criptomoedas. Tem também a Helena Margarido, que foi a Olivia que me apresentou, que os três entendem muito de cripto. Eu vou te dizer que eu entendo profundamente de criptomoedas, eu não entendo, mas eu achei alguém em quem eu confio, que fala com propriedade sobre o tema, e aí eu coloco pelo menos um pouquinho do meu dinheiro naquilo ali e vou testando aquele mercado. Então é isso, você tem que... Não é que você precisa entender de tudo. Eu invisto em cripto sem entender profundamente de cripto. E os fundos também são um bom caminho para quem está começando, porque você delega, né? Então você passa para um gestor de ações, por exemplo, a função de investir para você em bolsa, né? Você está delegando aquele papel. Uma pergunta aqui. Depois dessas máximas na BOVA, acreditam que cai ou agora é ladeira acima? Ontem teve recorde histórico, né? Sim. Do Ibovespa. Para mim é rally de fim de ano, viu? É? Eu acho que tem, assim, o único entrave para um rally, porque, assim, começou a entrar um governo liberal, as nomeações são todas liberais, tudo pró-mercado. O entrave que estava aparecendo era o Banco Central americano parecendo que ia subir juro muito rápido e acabar com a nossa festa. Aí veio o Fed essa semana falando, não é bem assim, a gente não precisa subir juro tão rápido. Até no entendimento, ao que parece, né, muita gente perguntou, será que o Trump puxou a orelha dele lá, né? Mas pode ter sido mesmo uma percepção de que, cara, o mundo não tá assim tão animado a ponto do Banco Central americano ter que acabar com a festa. E aí, quando ele dá essa sinalização, isso é muito positivo para a Bolsa Emergente, para a Bolsa Estados Unidos. Eu acho assim, que era o que faltava. Para mim é rally. Já começou, né? Mas para mim é rally. Então, você acha que sim? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que tá só começando, que vai longe ainda. Acho que vai bem longe. Não sei se ano que vem ou num ciclo daí de hoje para 5 anos para frente, 7 anos para frente, mas... Eu espero um momento bem bom de bolsa daqui pra frente, multiplicando bastante, assim, né? Por isso que eu tô tão posicionada em bolsa. Não é que você tá falando pros outros, também. você tá eu tô entrando. skin in the game aqui, né? Meus fundos são todos de ações. E eu preciso aumentar a minha também, porque eu tô aqui falando, mas eu preciso aumentar. Eu não tenho nada em bolsa, mas por conta disso, por conta que eu tô totalmente descapitalizada por uma questão do imóvel, e agora o que eu tô fazendo é recompor a minha reserva de emergência. Como é reserva de emergência, o meu foco é renda fixa, eu não vou entrar em bolsa. Mas falando como o que eu diria, né? Eu sempre penso o que eu diria para os meus pais, né? Porque obviamente a gente tem que dar uma recomendação muito boa pro nosso leitor. Eu acho que a bolsa ela vai ser assim, que nem quadrilha de festa junina, sabe? Tá indo pra frente, aí de repente vem, olha a cobra, é mentira, a gente vai dar uma recuada, vai ter muito susto, mas a tendência é que no final vai avançar um pouquinho. Na hora do olha a cobra é a hora que você compra, tá? Exato, o olha a cobra é a hora de comprar, porque assim, ainda existe muita incerteza no Brasil, né? A gente tem um governo novo aí pela frente e todo mundo quer saber o quão liberal ele vai ser. Então eu acho assim, que qualquer sustinho de que, peraí, peronomútil, não sei o quê, a gente vai ter o mercado vai reagir com algum susto. Mas, assim, o que vale mesmo é olhar a tendência de médio a longo prazo, né? E eu acho que sim. Eu acho que o estrangeiro ainda não veio e ainda vem, né? Então, ainda tem muita desconfiança do investidor fora do Brasil do que vai ser o governo Bolsonaro. Então, muita notícia que saiu na imprensa lá fora deu a entender que a gente poderia ter uma ditadura de esquerda no Brasil. E não é bem assim, né? Então, agora eu acho que conforme o Brasil for mostrando as reformas Paulo Guedes fazendo roadshow lá fora, isso vai começar a acontecer, vai começar. Então, eu imagino também um fluxo estrangeiro ainda vindo para o Brasil ano que vem, daí para frente, puxando um pouquinho mais a bolsa também. E tem algumas questões que eu acho que é importante o leitor ficar ciente, assim. Se você olha, por exemplo, uma ação da Petrobras, o quanto que ela vale comparado ao seu resultado, o quanto você pega uma petroleira estrangeira e faz a mesma avaliação, você vê que ela ainda está valendo pouco comparado com o resultado que ela tem. E isso vale para muita empresa brasileira que está subavaliada considerando o seu resultado, principalmente por conta do cenário político que estava incerto, então descontou mesmo a questão dos ativos. Então, assim, a Bolsa vai para frente? A gente acha que sim, a gente acabou de falar que sim.
Mas o que eu acho interessante também é fazer uma análise, para quem quiser realmente comprar ativamente, fazer uma análise caso a caso das ações e, quem sabe, olhar os números e fazer essa comparação aí. E ainda dentro dessa pergunta, eu queria trazer... Hoje de manhã eu fui no evento do Verde Previdência, né? E a Verde passou muito tempo bastante pessimista com o Brasil, totalmente fora de bolsa. Eles estão com uma posição importante em bolsa brasileira agora. E eles estavam falando que, assim, para os próximos 2 anos, eles veem um crescimento que para eles vai acontecer. Eles calculam ali por volta de 3,5% ao ano. Porque até o Luiz Parreiras, né, que é o braço direito lá do Stuberg, ele falava assim, é como se a gente tivesse com uma mola comprimida. Por mais que seja um pouquinho só, assim, ela vai voltar e isso vai acontecer. Eles falam, não que a gente acredite que o Brasil é o país das maravilhas, até assim, se você me perguntar, para 10 anos o Brasil é bom, eu não sei dizer, isso vai depender da reforma da Previdência e tudo mais, ele falou, né? Mas para 2 anos, para o curto prazo, para mim é muito claro que isso vai vir. E eles são gestores tradicionalmente bastante pessimistas, então, e preocupados com o Brasil, com questão fiscal, e para essa janela de 2 anos eles estão bem tranquilos. Então, essa ideia do... Cara, sei lá o que vai acontecer daqui a muito tempo, mas para o curto prazo, vamos se posicionar. E mais do que isso, né? Bolsa é uma coisa que é para você ter sempre, não é para você ter só na hora que está subindo, que você nunca sabe que horas que vem a alta. Fica quieto ali, põe um pouquinho ali, fica quieto ali. Ou põe um monte, se você for animado igual a Olivia, aí fica... Tem uma pergunta aqui do Luciano. Lu, você falou que investe na Superprevidência. Qual a principal vantagem da Superprev e da Vitrio sobre a Superprev da Icatu com os fundos agrupados? Luciano, eu vou dar uma ideia um pouco do fundo de fundos, tá? Por que um fundo de fundos costuma ser mais interessante do que fundos soltos? E aí vale para qualquer outra estrutura fora da Superprevidência também, se você quiser entender isso melhor. Imagina que um monte de fundo avulso, o que acontece? Um ano muito bom para a Bolsa, os fundos de Bolsa super se valorizam e a renda fixa diminui. E aí a sua carteira vai ficando desbalanceada. Qual que é uma das vantagens, e aí são várias, tá? Mas só para dar um pouco de ideia, do fundo de fundos. Essa realocação vai sendo feita de forma automática. E isso é considerado uma das formas mais positivas de você fazer um portfólio. Quando a realocação vai sendo feita de forma automática, você sempre está meio que acompanhando o ciclo. Se a ação subiu demais, como a economia é cíclica, é muito provável que ela tenha um período de queda à frente. Quando o seu portfólio vai se ajustando automaticamente, você vai diminuindo bolsa, aumentando renda fixa e pega o próximo ciclo de renda fixa forte e o de bolsa diminuído. Então, só uma das vantagens, mas você também ter alguém lá podendo acrescentar rapidamente um fundo que abriu. Esse ano, por exemplo, abriu o SPX Lancer, que eu até já falei aqui, a previdência da SPX, que é bem legal, né? A SPX é a melhor gestora brasileira de multimercados ou disputa ali com a Verde, né? As duas são excelentes. E eles lançaram a Previdência. Como é que você põe rápido isso dentro da carteira? Você tem que fazer uma mega portabilidade entre previdências. Então, um fundo de fundos é uma forma de a carteira ir se rebalanceando, um produto poder entrar rápido lá dentro. E a indústria brasileira de varejo usa muito pouco os fundos de fundos. Isso é muito usado para os gestores de fortunas. O que é, por exemplo, um fundo exclusivo? Uma pessoa muito rica, em geral, ela tem um fundo só dela, em que... tem vários fundos lá dentro, vários ativos lá dentro, e isso vai... Quando você troca um fundo por outro, você não paga imposto porque está dentro do fundo. É uma estrutura super eficiente. Ainda muito pouco usada no varejo, porque o varejo entende pouco a estrutura. Eu acho que grande parte do futuro da indústria de fundos é trazer a alocação para o varejo. Marina, tem um dos participantes aqui está falando, o Paulo. Ainda no ramo imobiliário, imóvel de leilão é uma boa opção? Olha, se você conseguir comprar bem, conseguir dominar a situação, é uma ciência, não é assim tão fácil, né? Você tem toda uma questão jurídica para entender. Mas, em geral, você consegue coisas baratas lá. Assim, eu nunca entrei em leilão para comprar, mas eu acho que é uma boa. Eu acho que se você conseguir caçar boas oportunidades e encontrar questões, conseguir desvendar como funciona... Eu acho que é uma boa sim, tem muita coisa barata, só que naquele esquema, né? Você não pode ir despreparado. Você tem que saber exatamente o quanto valeria aquele imóvel digamos assim, um processo de venda normal. Porque se você não tem essa informação, você não sabe se está barato. É que nem promoção no varejo, assim, você vê 30% de desconto. Tá, mas, poxa, então tá valendo a pena. Mas às vezes aumentou para baixar. E assim, eu tô falando isso... Não é clichê, não. Eu falo por experiência própria. Assim, vou dar um exemplo para você, Paulo. Tipo,
eu falei, né, que eu comprei um imóvel por 45% abaixo do valor que estava anunciado. Então, assim, tem muita coisa que você só sabe se você realmente estudar aquele mercado para saber o quanto que ele vale de verdade ou não. Então, eu acho que você, antes de ir para um leilão, para tentar comprar um imóvel, você realmente precisa ter uma ideia do que tipo de imóvel que te interessa e saber quanto que ele custa. Assim, em média, para você realmente conseguir entender se é uma boa oportunidade ou não. Tem uma outra coisa que eu vou contar da minha carteira, que é vou até fazer a mesma pergunta para a Lu depois. É uma coisa que eu ainda quero investir e ainda não invisto, né? A Lu já até falou que quer investir em imóvel, a Marina em ações, elas já estão se convencendo. Mas já vão pensando aí o que você está olhando para entrar, o que você está olhando para entrar. E uma coisa que eu estou olhando para entrar é com pouquinho dinheiro, claro, mas tem chamado muita atenção as matérias das small caps de maconha nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, é um mercado muito distante da gente, do brasileiro, mas tem muito investidor estrangeiro colocando um pouquinho de dinheiro em empresas do ramo de tecnologia farmacêutica que estão ganhando espaço no mercado e ganhando um monte de startup nos Estados Unidos e no Canadá, né? Até o Canadá liberou o uso recreativo de maconha agora em outubro, em 3 semanas acabou a maconha no Canadá, né? É uma loucura. O Brasil está muito longe disso, a gente sabe, mas dá para investir, por exemplo, em ETF de maconha nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que eu tô começando a estudar. Isso quando a gente estava vindo para cá, que a gente quer pedir pro Gabriel Casonato, que acompanha muito o tema, fazer uma coluna para o seu dinheiro, porque ele acompanha muito bem esse mercado. Sim, a gente podia convidar o Gabriel, né, também. Não, já está convidado, então, ó, Gabriel, falamos aqui o Jorge Shen também. O Jorge Shen, ele andou indicando ETFs de maconha aqui também. Poxa, legal. Mas a Olivia, então, já falou que quer comprar maconha, então... Não, eu queria, pelo amor de Deus, ninguém edita só essa frase, senão eu tô e põe nas redes, né? Eu queria saber o que a Luciana tá de olho para comprar. Eu tô de olho, assim, vai ser amanhã mesmo, porque acabou de entrar o salário, eu tava esperando isso acontecer. Fundo de ouro, tá? É uma coisa que eu indico há muito tempo pro portfólio, mas eu fiquei enrolando para colocar, e aí entra naquela história de que, né, a gente também não é santa, né? A gente também, às vezes, perde algumas coisas. Dentro dessa perspectiva de que a gente teve um longo ciclo americano, tá? Não é a minha tese principal, mas eu acho que é uma boa defesa. Você teve um longo ciclo americano que estaria no late cycle, fim do ciclo americano, toda vez que entra mais ou menos nesse momento de late cycle e de os Estados Unidos vão ter que começar a subir o juro e tal, é comum que o ouro tenha uma valorização, tá? E menos por causa da subida do juro, e na verdade aqui só ajustando, no cenário contrário, tá? Do tipo, cara, tá bom, os Estados Unidos tem que começar a subir o juro, mas ele não tá subindo. E a sinalização do mercado do Fed essa semana foi exatamente essa, de que ele não tende a subir. E aí as pessoas começam a questionar o valor do dólar. Isso tem acontecido até uma desvalorização do dólar no mundo. De cara, tá bom, se os Estados Unidos nunca vão subir o juro, e se a política fiscal do Trump é tão expansionista e isso vai ficar acontecendo por tanto tempo, você começa a questionar, cara, dólar é mesmo a melhor moeda de referência? Isso é um extremo, tá? Uma proteção até mais extrema do que o dólar. Mas eu acho que ela faz todo sentido, especialmente num momento como esse. E aí eu gosto de fazer ouro via fundo também. Aí tem... Qual plataforma? Qual fundo? Tem dois fundos que eu acho que são legais, que estão com preço bom, que tem uma taxa de administração boa, que é o da Orama. Só tem que tomar cuidado que o da Orama é o ouro mais o dólar. Então você tem que saber que você está se expondo aos dois. Então se o dólar cair, aí assim, não faz tanto sentido se o objetivo é essa especulação. E o outro que soma, que não tem o dólar, é só o ouro, e aí eles fazem o swap e convertem a variação do dólar em CDI. Então, na prática, é o ouro mais o CDI menos o custo da operação, é o da XP. XP Gold, ele está até mudando de nome agora, está acrescentando uma palavrinha lá, mas é alguma coisa nessa linha. Está tendo assembleia agora. Que é, então, o fundo de ouro que está lá na XP, que é uma boa forma também de se expor. Dá para fazer via mercado futuro, mas para quem vai fazer muito pequenininho como eu vou fazer, fica mais caro do que fazer via fundo. Até uma sugestão de leitura. Quem ainda não viu a coluna do Ivan Santana no Seu Dinheiro sobre o Late Cycle, recomendo. Foi uma das mais lidas da semana, ano passada, né, Má? Isso. Então ele explica direitinho tudo o que está acontecendo. E... Não é leite de leite, tá, gente? É leite já tá. Basicamente... Porque eu lembro que teve uma vez que uma jornalista fez uma matéria chamando... Era uma coletiva do Stuhlberger, e aí ele falou em kiwi, né? Tipo, quantitative easing. E aí ela escreveu kiwi, a fruta.
E Na aí ficou matéria, muito... foi- Mas acontece, tá, gente? Acontece com Acontece todo com mundo, todos os acontece com a jornalistas. gente. Acontece, É. mas aqui não deixa Eu de vou ser falar engraçado. agora, porque eu até prometi isso na newsletter hoje da manhã, um dia que eu vou investir meu 13º, né? Ah, Que eu é recebi verdade. hoje. Muito Então, a Luciana me convenceu. Ai, Eu vou entrar no mundo dos fundos, que eu ainda não estou. muito Vou bom. entrar para começar no fundo do BTG, para fazer minha reserva de emergência, Boa. que eu acho que é uma Marina. boa. E assim, onde deu de feita a reserva de emergência, que eu acho que tem que ser um equivalente aí a, sei lá, 6 meses do que você precisa para viver, né? Eu acho que é por aí. Feita Eu minha acho que até se a pessoa tá num emprego estável, com uma renda ok, minha opinião, pode ser até 3, viu? assim. É. Não E precisa se ser- você tá naquele emprego que você pode mandar o seu chefe pra algum lugar a qualquer momento, vai nos 12 lá. Né? Mas enfim, e o que eu acho que vale a pena, assim, pessoalmente, né, até minha opinião, é começar. Quem não tem nada de cripto, eu acho que talvez essa queda é uma oportunidade para entrar. Assim, eu tô falando isso, eu não tenho, mas assim, eu recomendei pro meu pai, então comprei para ele e tal, então é uma coisa que eu realmente acredito, que eu acho que assim, como a Luciana falou, pode perder tudo ou pode ganhar muito. E assim, tem toda uma discussão se o capital institucional dos fundos de pensão, dos grandes investidores, se eles vão entrar ou não nesse mercado. Se esse dinheiro vier realmente para cripto, a gente pode ir para um patamar muito elevado e, obviamente, é uma questão, um ativo de risco com alta volatilidade. Então, acho que a gente vai ter, sim, muitos altos e baixos ao longo do tempo e pode ser que o patamar atual a gente tenha até mês que vem menos, mas eu acho que você não tem que pensar nisso, você tem que pensar um pouquinho mais no longo prazo. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter 1% em cripto. E aí é bom dizer que para quem tá muito perdido, eu invisto diretamente, porque eu aprendi aí com a Margarido e o Bazan lá, mas para quem quer investir via fundo também, que é uma sinalização nesse sentido que a Marina falou, de institucionalização desse mercado. A CVM autorizou, liberou os fundos, ou deu uma manifestação de que o dinheiro que eles investem lá fora não tem nenhuma vedação a investir em cripto. Então acaba de surgir, inclusive, o primeiro fundo de criptomoedas disponível no varejo. Ele não é só cripto, ele tem 20% em cripto, 80% em renda fixa pós, que é o da BLP. E a gente até tem uma matéria aqui no Seu Dinheiro, se você quiser pesquisar aí para ver como é que ele funciona. Mas é já um caminho de... Aí você olha assim, nossa, aquele mercado que eu tinha tanto preconceito, achei que era qualquer besteira, pra você pensar assim, fundo é um mercado extremamente regulado, começando a entrar em cripto, peraí, né, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Tem uma pergunta aqui, vale a pena investir em COI? Qual a sua opinião sobre COI? Eu acho que, assim, eu não tenho preconceito contra nenhum ativo, tá? O que eu acho que você tem que se preocupar com o COI primeiro é crédito privado, né? Ele tem uma estrutura que ele está vinculado ao crédito do banco. Então, você compra um COI de um banco ruim, um banco que está com perspectiva de quebra, você está correndo risco bancário, assim como um CDB. E o outro é que eu acho que algumas estruturas são meio perversas, no sentido de ele poderia estar multiplicando, ele te fala, eu vou te dar a mais alta de 3 ações americanas alavancado por 2. Só que, na verdade, ele poderia te dar por 5 e ele dá isso porque o custo, ele fica com boa parte do retorno para ele, né? E aí, e não é explícito, isso me incomoda muito no COI, não tem uma taxa, tipo tem no fundo, né, uma taxa de administração, mas isso também no CDB não tem aqui, assim, isso me incomoda um pouco. Eu queria saber quanto o cara tá ganhando, sabe? E outra coisa que eu acho é que, assim, para quem... Mas faz sentido, por exemplo, para investimento no exterior, do tipo, a CVM, via fundos, é muito rígida com o investidor de varejo investir fora, tem esses limites, 1.000, né? E aí tem algumas estruturas que te permitem se expor a ações americanas ou a outros ativos lá fora, via COI, que você não conseguiria fazer via fundo. Então... Marina, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. A pergunta do COI foi do Luiz Carlos, agora a pergunta é do Fernando. Que rentabilidade cada perfil de investidor pode considerar boa a buscar? Gostaria de ter um parâmetro do que buscar dentro do meu perfil. O que vocês acham, meninas? Difícil, hein? É difícil, viu? Não, assim, básico do básico, né? Menos do que o Tesouro Selic, Faz sentido. de 6,5. forma alguma, né? Isso. Então, não dá para você pensar numa rentabilidade inferior a 6,5% ao ano num perfil conservador. Então, Exato. é um pouco mais que isso para o conservador, uns 2 pontos percentuais a mais para um perfil aí moderado e para um perfil mais agressivo, acho que uns 4 a 6 percentuais a mais. Eu acho bom essa Talvez análise.
Pensa, assim, essa acho que na verdade é uma coisa que eu nunca racionalizei, mas sempre tive pra mim. Né? Então, se eu vou investir num fundo de ações, eu quero que ele renda o dobro, pelo menos, o dobro do que o dobro do que a Selic e acima do Ibovespa. Sim. Porque senão você fica ali naquilo, no feijão com arroz, né? E Sim. tem que render mais mesmo, assim, senão não faz sentido. E aí tem que render, assim, eu também acho que é um costume muito grande no Brasil você ser conservador, dizer eu sou conservador. Aí você coloca num monte de CDB que rende 102% do CDI. Se você está indo para crédito privado, então você tem que ganhar um pouquinho mais do que isso. Você está correndo muito mais risco do que num título público. Então, vai atrás de um retorno decente. Senão, não vai, entendeu? Ou você fica no conservador ganhando o CDI, se é para ser conservador raiz. Conservador raiz, exatamente isso. E se é para ser arrojado raiz. Da parte, e, aliás, eu até gosto da combinação. Eu faço isso muito para mim, né? Deixo muito um pedaço expressivo que me deixa tranquilo com a renda fixa, mas quando eu vou arrojar também, eu sou a raiz no arrojo. Eu também sou a raiz no arrojo também, né? Raiz no arrojo. Então, assim, fundos bem agressivos, né? Agora, só uma coisa aqui, tem a Vanderleia, que mandou 3 mensagens pra gente com uma pergunta pra Luciano, eu não vou deixar de fazer pra não deixar ninguém na mão. Vamos lá. Só minha bateria acabou, eu tô aqui olhando pra uma tela preta. Vamos lá. Ela tem a carteira da Vanderleia é a seguinte, 50% em bolsa, 40% em fundos que a Lu indica, Obrigada, Vanderleia, dólar, multimercado, mercado eterno, tem o Superprevidência da Lu. E tem 6% em opções e um pouquinho em cripto. Ela quer saber se você acha que ela tem que aumentar a renda fixa. Eu acho que não, viu, Vanderleia? Na verdade, eu tô querendo... Assim, 50 é bastante. Vamos chegar num... Assim, tô falando a minha opinião, tá? Mas eu iria pra uma... Vanderleia. Eu acho que você pode ir pra mais perto dos 40, vai. Mas assim, não... Eu sou um pouco moderada nesse sentido, tá? O que eu acho que você tem que se preocupar aí é se esses multimercados são diferentes entre si, porque tem muita gente que põe um monte de multimercado igual, então tenta procurar caras que têm perfil diferente. Por exemplo, a SPX investe muito lá fora, ela está preocupada com olhar mais para fora, como a Gávea também, Verde tá bem aqui olhando o Brasil, tenta fazer uma composição entre os fundos. E uma outra coisa que eu ia falar para ela, deixa eu ver, 6% em opções, um pouquinho em cripto. Eu acho que ela falou do cambial, eu acho que você tá sem o cambial, né, Vanderleia? Coloca um cambialzinho aí para proteger essa... Então tá bom, fica 50% em bolsa se você acha que tá tranquila com isso. É um bom, assim, considerando o momento que a gente tá para Brasil, é um cavalo importante. Só que põe aí pelo menos uns 5% no fundo cambial, porque aí se der tudo errado, essa sua posição vai te ajudar como um colchão de proteção. É isso. Meninas, faz 1 hora quase que a gente tá aqui conversando. Sexta-feira, né? Sexta-feira. A galera deve estar louca pra mandar a gente embora, pra poder ir pro bar. Isso, eu só queria então, pra encerrar, assim, uma dica final que vocês dariam pra quem tá ouvindo a gente, assim, realmente pra pensar em que investir, quais são as possibilidades melhores que vocês veem aí pela frente. Eu vou mandar essa especialmente para a Olivia, é um bom momento para o pré-fixado. Tenho ouvido isso por onde eu vou, os melhores gestores têm falado isso, por quê? E por que o pré em vez da B, né? A B longa também tem muita gente falando, pela primeira vez em muito tempo. Mas porque a inflação, não sei se vocês têm visto, tem saído muitos dados de inflação baixa. E isso tem feito com que a B, pelo menos para prazos intermediários, faça menos sentido. Não tem um risco de inflação tão premente. Então, eu copio muitos bons gestores, como circulo por aí conversando com eles, e é um momento que o pré, ele se estressou muito no sentido de que se você olha para o curtíssimo prazo, já tem uma alta de juro para o Brasil. Ninguém está vendo uma alta de juro para o Brasil tão cedo. Então, a curva, né, que reflete os preços pensados pelo mercado, está exagerando o juro para daqui a 2 anos. Então, o pré ali faz sentido nesse ponto. E aí, assim, para quem está exposto via multimercados, os prés também estão com frequência nessas carteiras. Boa. A Vanderleia comentou aqui que ela tem cambial, sim. Ah, parabéns, Vanderleia, ótimo. Ídola. Então, fica tranquila com sua parte de ação. Eu vou dar na verdade, uma orientação mais geral, assim, né? Alguns leitores têm perguntado pra gente aqui como vai ser esse fim de ano, o que eu faço para aproveitar o fim de ano e rally de fim de ano. E a minha orientação, pensando assim, quem está assistindo a gente agora e quer tomar algumas decisões, é que tente levar em consideração um pouquinho de tudo que a gente falou para pensar qual seria uma distribuição de carteira para você. Então, assim, retomando, né? Um pouquinho em ouro,
vale a pena colocar um pouquinho em cripto, a gente não sabe no que isso vai dar, pensando que pode perder, um pouquinho em dólar, né, em fundo cambial, ou outras formas de investir em dólar. O Pedro Cerise prefere investir em dólar no mercado futuro mesmo, e ele defende que é melhor do que o fundo cambial. Aí eu cada acho que um para grandes pessoas, gente, me proteger, Sim. me defender aqui. Se o patrimônio é muito grande, Sim. ou se ele é minimamente grande, já faz sentido o futuro. É que a gente fez, como a gente sempre recomenda botar pouquinho no cambial, ter o medo da pessoa ir fazer via mercado futuro e colocar demais. Quando é pouco dinheiro, o fundo cambial costuma ser mais barato. Uma simulação que a gente fez lá, tá? Mas você mesmo pode fazer essas contas, comparar a taxa do fundo com o quanto você vai pagar no futuro. E aí, bom, trocar aplicação ruim de reserva de emergência por um fundo que seja muito barato, ou se quiser simplificar, que seja melhor um Tesouro Selic do que uma aplicação que é menos que o Tesouro Selic e que vai cobrar uma taxa maior. Previdência, quem pensa em previdência, vamos pensar numa previdência boa, né? Existe a portabilidade, que hoje em dia é mais fácil, é só você buscar o fundo de destino do seu dinheiro e avisar que você quer fazer portabilidade, então isso é uma boa. E eu tô um pouco otimista demais aí com bolsa pensando em longo prazo, eu não sou uma pessoa que pro meu dinheiro investe muito em curto prazo, então colocar um pouco, ter uma exposição maior um pouco em bolsa e o resto a reserva de emergência. Roubei na resposta, né? Não dei uma indicação, preferi fazer um resumo do todo. Mas gostei. Mas para quem também chegou depois e perdeu, aí fica um resumo de um pouquinho de tudo que a gente conversou. E estudar o mercado imobiliário, né, Marina? Agora é com você aí para encerrar. Não, eu realmente acredito no mercado imobiliário e eu acho que a gente está num momento bom para comprar ainda. Por pouco tempo, porque eu acredito que esse mercado vai se recuperar no ano que vem. A gente teve nos últimos anos uma queda dos lançamentos das incorporadoras, então a oferta está baixa. E como é um mercado que o ciclo ele é um pouquinho longo, até você recompor isso leva um tempo, mas elas já estão aumentando os lançamentos, então assim, essa oferta está crescendo de novo. Acho que sim, ainda temos um ambiente de juro baixo que é favorável para a compra do imóvel. Então, assim, se você realmente gosta do mercado e está disposto a procurar direito, a entrar numa negociação boa com o imobiliário, eu acho que tem, sim, muitas oportunidades. Se eu pudesse, teria comprado muito mais, mas, assim, eu realmente acredito nisso. Para quem... Teve uma pergunta aqui que não foi respondida, eu vou emendar a questão dos fundos imobiliários. Eu acho que é uma boa, sim, porque você tem os fundamentos semelhantes ao do mercado imobiliário. Basicamente, em vez de você comprar diretamente, você investe num fundo e tem uma vantagem aí tributária, né? Agora, a questão assim, se você prefere fazer isso ou comprar diretamente. Então, aí é muito uma questão de perfil. Se você confia no seu taco, você acredita que você vai achar a melhor oportunidade na sua região, vai você. Sabe? O fundo imobiliário dá para investir pouco também. Dá para investir pouco, então você R$1.000. pode começar sem ter que se descapitalizar muito. É uma questão assim eu acho uma boa assim para você aproveitar uma alta do mercado. Então essa seria aí a minha orientação. Isso, pessoal. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. A gente se vê. Até mais. Obrigada. Tchau.